we take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups to share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find... Oi, gente, bem-vindos a mais esse Study Vlog, enquanto a gente fala sobre ser a melhor versão dos estudos, estudando, porque é uma coisa que é muito importante na vida do estudante. E não, esse vídeo não é sobre estudar 10 horas por dia, sobre deixar de dormir para estudar, sobre virar o dia, a madrugada estudando. Não é sobre isso, é sobre qualidade nos estudos, é sobre estudar com eficiência, é sobre descobrir o seu método de estudos e focar nele, porque é muito mais sobre qualidade do que quantidade. Então, a gente estudar é uma coisa que tem que ter uma estratégia. Não é só a gente começar a estudar o dia todo, se cansar achando que vai dar certo. Também tem um método, cada um estuda melhor de um jeito diferente do que o outro. Na internet tem muitas ideias erradas sobre precisar estudar o dia inteiro para ser produtivo ou para estudar corretamente, mas essa não é a verdade. E também não é o jeito mais saudável. Então eu vou contar nesse vídeo como funciona pra mim, como que é a minha melhor versão. Não é regra pra todo mundo, é claro, porque ninguém tem a mesma realidade. Então bora pro vídeo, enquanto eu estudo aí, vocês veem um story vlog junto com dicas. Bom, em primeiro lugar, eu sempre me organizo. Eu acho que a organização é o mais importante. Eu uso um caderno e também uso os lembretes do meu celular pra me organizar. Então, o meu lembrete do celular é cheio de, tipo, dia 1 prova, dia 3 tem prova de não sei o quê, dia 4 apresentação de trabalho. Eu sempre anoto tudo nos meus lembretes, que eu fico sempre acompanhando, pra eu não me esquecer de nada. E isso é uma coisa, tipo assim, essencial nos meus estudos, é uma coisa muito importante, porque se eu não tivesse esses lembretes, eu acabaria me esquecendo de muita coisa. E eu também uso muito o meu caderno pra me organizar antes de começar a estudar, para eu saber o que eu vou estudar naquele dia, porque isso pra mim é muito importante. Se eu não tiver isso, eu acabo às vezes me perdendo ou esquecendo alguma coisa, não fazendo tudo. Então eu preciso sempre me planejar, nem que seja na minha cabeça, sabe? Me planejar na minha cabeça. Mas eu faço isso porque é muito importante. E quando eu tenho muita coisa pra fazer, eu já me planejo uma semana antes, separando sempre o que eu vou fazer cada dia, pra poder ter tempo de estudar tudo que eu preciso. Então, principalmente agora que eu tô no meu terceirão, porque tem muita coisa pra fazer, então eu sempre me planejo. Mas esse também já é um hábito meu há um tempão. Eu sempre me preocupei com a organização dos meus estudos, porque eu sempre soube que se eu não tivesse a organização, eu acabaria me perdendo, acabaria perdendo o foco, a atenção. Então, se você não tiver uma organização boa, você acaba esquecendo de muita coisa, você acaba se perdendo no meio do caminho. Outra coisa também muito importante é o tempo de estudos, que é tudo sobre também qualidade e não quantidade de tempo que você vai estudar. Às vezes as pessoas ficam achando que estudar 3 horas por dia não é o suficiente, que a gente precisa estudar 10 horas, que a gente não pode fazer mais nada, que a gente precisa estudar o dia todo. Mas, gente, eu já li tantos relatos de pessoas falando que quando elas estudavam o dia todo, elas não iam tão bem assim na prova, e quando elas estudavam menos e prezavam pela saúde mental, elas iam bem melhor. Então, eu li muito disso. E acabou que eu entendi isso e eu peguei pra mim, sabe? Eu levei pro coração, pensei sério sobre e acabei decidindo não ficar estudando tanto assim também, não ficar que nem uma doida o dia todo estudando, porque eu sei que isso não seria bom pra mim. Eu estudo o tempo que eu consigo. Eu também não fico me preocupando em estudar de madrugada. Se eu não tiver tempo, eu não estudo, simplesmente. Então, eu sempre estudo de tarde, quando eu chego da escola. Eu ligo o notebook, eu pego o caderno e eu começo a estudar. E eu vou até às 6 horas da tarde. Então, eu chego ali da escola 1h30, e depois eu estudo até às 6 horas da tarde. Só que eu paro depois das 6 horas da tarde e descanso. Porque ninguém é um robô também que consegue estudar tanto tempo assim. Então, se eu fico estudando mais, se eu passo, eu acabo me cansando muito e eu vou precisar de mais café do que o normal. E se você trabalha e se você não consegue estudar por mais de 3 horas por dia, tá tudo bem também. Essa é a sua melhor versão, então o importante é que você esteja tentando e dando o seu melhor. E eu estudo principalmente nos finais de semana, mais tempo. Daí nos finais de semana eu estudo por mais do que só à tarde, eu estudo também de manhã. E às vezes eu passo até um pouquinho dessas horas da tarde. Mas depende muito, porque tem finais de semana que eu também paro pra ver um filme, que eu não fico também estudando o dia todo.
Gente, eu parei de estudar porque eu tava respondendo a caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. Aí eu tava pesquisando algumas coisas aqui pra poder responder vocês. E aí já passou um tempão, olha só, 2 horas da tarde, mas também eu já dei uma paradinha também pra almoçar. E agora que eu vou voltar aos meus estudos. Eu amo ficar respondendo as perguntas de vocês lá na caixinha. Aí eu passo um tempão lá respondendo e esqueço da vida. Eu tô hoje focando bem em biologia, porque eu tenho prova sobre evolução. Aí eu tô estudando bastante evolução pela Sala do Saber, porque lá tem 7 aulas. Aí eu tô assistindo essas 7 aulas. E aí eu botei a meta de assistir todas essas 7 aulas hoje e ler também o PDF que a professora fez sobre o que ela ia cobrar, né, na prova. Aí, essa é a minha meta de hoje. Então, eu não fico esperando muito mais do que isso, eu coloco só metas alcançáveis. Coisas que eu sei que eu vou conseguir fazer. Assistir essas aulas e ler o PDF. E como vocês também estão vendo ali atrás, uma garrafinha de água, porque a água pra mim é essencial. Também merece aqui o seu espaço nesse vídeo, porque antes de começar a estudar, eu sempre deixo uma garrafinha de água na minha mesa, porque eu sei que eu vou precisar tomar água, e na maioria das vezes, se eu não deixo uma garrafinha de água, eu acabo me esquecendo, e eu não vou lá na cozinha pegar água. Então, eu deixo aqui na minha escrivaninha, porque aí eu acabo tomando tudo, né? Porque aí eu me lembro da água, da existência da água, e bebo. Outra bebida também, né? Aproveitando que estamos falando de bebidas, vamos falar de café, gente. Porque café também é uma coisa essencial no meu dia. Se eu não tomo café, eu acabo dormindo, principalmente depois da escola, hora que eu chego, né, depois do almoço, me bate um sono, assim, que eu não consigo nem explicar. Aí, eu acabo tomando café, né? Porque se eu não tomar café, eu durmo em cima da mesa. Triste, mas real. Então, é bem importante também, eu dou essa dica pra você, se você não gosta de café, dá ali uma esforçadinha, faz um esforço pra tomar um café, porque você vai ver como você vai ficar mais produtivo. Outra coisa também que faz muito parte da minha melhor versão é acordar cedo. Porque eu já tenho que acordar cedo, né, pra ir pra escola, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Então aí eu já tomo um café, né? Isso depende muito também de cada um. Se você tem um dia bem livre pra estudar, então tu pode acordar o horário que tu quiser, isso não importa muito, porque tu tem o dia todo, né, pra estudar. Mas se tu já tem um dia mais corrido, é bem importante tu acordar cedo pra se sentir mais produtivo, né? Porque eu me sinto mais produtiva. Então, mesmo que eu não tenha aula no dia, eu gosto sempre de acordar antes das 8. Eu não gosto de passar das 8. Porque se eu passo das 8, eu não me sinto tão produtiva e eu não consigo fazer tantas coisas. Então, eu prefiro acordar antes pra poder dar conta do que eu tenho pra fazer e porque eu gosto também, né? É uma coisa mais minha. Então, não é regra que tu precisa acordar sempre bem cedo, 6 horas da manhã. Não, isso vai da rotina de cada um mesmo. Tu vai poder ser um bom estudante acordando meio-dia e tu também vai poder ser um bom estudante acordando 5 horas da manhã, porque isso é do teu esforço e não do horário que tu acorda. Então a gente também precisa quebrar esse tabu, né? Todo mundo fica falando que, não, tem que acordar muito cedo. Se tu passar das 10 horas, tu já não é mais uma pessoa produtiva. Tu é uma pessoa que não vai conseguir estudar direito. Não, isso aí vai de cada um. Tu tem que ser honesto contigo, né? Tu tem que se perguntar, será que eu tô sendo produtivo acordando esse horário que eu tô acordando todo dia? Ou será que eu preciso acordar mais cedo, né? Você tem que se fazer essa pergunta, tem que ser real, tem que pensar na tua realidade e fazer o que você acha mais certo. Então, não fique se cobrando muito também, achando que é errado acordar um pouquinho mais tarde. Porque tem muitas pessoas que acordam tarde e mesmo assim são super produtivas e se dão bem. Anotações também são essenciais nos meus estudos, principalmente quando tô na sala de aula, que eu preciso copiar as coisas que os professores falam, porque geralmente é o que eles cobram na prova. Então, eu me sinto bem melhor quando eu copio o que os professores falam na explicação, né? E eu faço anotações sobre o slide, sobre videoaulas, sobre várias coisas, porque isso vai servir também para minha revisão antes de fazer a prova. Então, anotações também são coisas super importantes, mas também, claro, você tem que fazer uma anotação que seja eficiente, que seja eficaz. Não sai copiando tudo que tu vê pela frente, até porque isso atrasa muito os estudos. Isso faz com que uma videoaula de meia hora se torne de 1 hora, porque depende muito, né, da tua rapidez ali em anotar as coisas. Então, eu anoto só o essencial mesmo, não fico anotando detalhes. A não ser que seja da explicação do professor,
porque geralmente quando o professor tá explicando, eu gosto de anotar uns detalhezinhos, porque pode ser coisa-chave, assim, né, numa questão da prova. Mas quando eu tô estudando, tipo, videoaula em casa, eu anoto só o essencial, pra não ficar demorando muito. Eu comecei aqui, né, evolução, já terminei, eu assisti todas as 7 aulas, agora é 4h30, aí eu fiz algumas anotações aqui que vocês viram sobre evolução, algumas coisas das outras videoaulas. Aqui eu já tava desistindo, comecei a errar a letra, enfim, mas aqui ainda tentei fazer bonitinho. E agora eu tenho que ler o slide que a minha professora mandou. Então, é isso que eu vou fazer agora pra dar uma revisada, que é basicamente isso daqui que eu já copiei. Só que aí, eu sempre gosto de ler o que o professor manda, porque daí eu sinto que eu tô sabendo realmente o que ele quer que eu saiba. Agora, gente, enquanto eu leio o slide, eu vou deixar tocando a playlist do Mozart, porque eu tenho escutado bastante recentemente e tem me ajudado com a concentração, com o foco, com a atenção no que eu tô lendo. Então, é bem bom, até pra quando você tá fazendo questões, ajuda a se manter mais com foco. Então, é o que eu vou fazer agora. Gente, outra coisa importante que, por último, é o descanso, porque a gente precisa, assim, se preparar e estudar, mas a gente também não pode deixar de lado a nossa saúde mental, porque para aquele dia daquela prova, daquela apresentação de trabalho, você também vai precisar estar bem mentalmente, psicologicamente. Então, por isso, agora no finalzinho, eu fui pro shopping e, né, dei uma descansada. This one ain't on me, what's it gonna be? How do you know when you talk to me that I'm still the man that you saw in your dreams? That I'm still the man that you want me to be? Cause I don't feel like a man to me. You're all I want, but baby I won't make you stay.